Quando nós conversamos sobre entrada e saída de dados, uma das formas que a gente vai usar para fazer entrada e saída de dados era escrever e ler de arquivos. A gente vai ver agora um par de funções do NumPy que permite com que a gente escreva números e leia números de arquivos de uma forma bastante simples. O Python tem uma estrutura para ler e escrever em arquivos que é nativa, ou seja, que vem com o Python. Porém, essa forma é mais trabalhosa porque ela serve para escrever e ler todo tipo de arquivo. Como a gente está querendo escrever e ler arquivos bem específicos, onde a gente só vai escrever números e ler números, essa função ela faz isso e de uma forma bem mais simples. Então, é o que a gente vai ver aqui. Então, a gente vai estar importando o NumPy para que a gente possa utilizar essas funções. Essas duas funções se chamam SaveTXT e LoadTXT. Então, salva num arquivo de texto e lê de um arquivo de texto. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é carregar a ajuda da função SaveTXT. Para que eu possa ver a ajuda da função SaveTXT, primeiro eu preciso importar o pacote, então eu vou executar só essa linha aqui, só para ele importar o NumPy. Então, eu quero ajuda para a função que está dentro do NumPy e que se chama SaveTXT. Então, se eu der uma olhada na ajuda, então ele já diz aqui, a função salva, um array para um arquivo de texto. Então, o que essa função vai fazer é pegar um array e jogar dentro de um arquivo de texto. Infelizmente, os parâmetros aqui dessa função ficam um pouco obscuros. Na verdade, o que esses dois símbolos querem dizer é um conjunto de argumentos obrigatórios e daqui um conjunto de argumentos opcionais, mas não se preocupa com isso no momento. Aqui embaixo ele lista todos os parâmetros. O primeiro parâmetro é o nome do arquivo que a gente quer salvar, então está bem explícito aqui. E o segundo é um array, que ele diz que pode ser um array 1D ou 2D. Então 1D seria um vetor e 2D seria uma matriz. E aqui em diante, todos esses outros parâmetros são parâmetros opcionais. Vocês podem ver que ele está marcado opcional do lado. Isso quer dizer que a gente não precisa obrigatoriamente informar quanto esses parâmetros valem, porque eles já têm um valor padrão, e se eu não informar, o Python usa o valor padrão já definido para eles. Só para vocês terem uma ideia do que são esses parâmetros, eu posso definir, por exemplo, qual que é o delimitador, ou seja, qual que é o caractere no arquivo de texto que separa um valor de outro. Posso escolher também qual que é o símbolo que eu uso para informar que aquela linha não é para ser lida, que é um comentário. Então, existem várias opções que eu posso mexer nesse arquivo. Talvez a mais importante dela é esse FMT, que tem um papel parecido com o que tem o format string lá no C, ou seja, eu posso definir como é que ele vai pegar e converter um número em float, que tem várias casas decimais, para um número num arquivo texto. Então, como é que ele faz? Ele vai quantas casas decimais ele vai colocar, ele vai usar uma espécie de notação científica ou não, tudo isso aqui eu posso escolher aqui nesse FMT, nesse parâmetro. A gente não vai utilizar essa disciplina, a gente vai manter o mais simples possível, mas eu gostaria que vocês soubessem que isso existe e que se vocês procurarem aqui na ajuda, vocês vão encontrar como fazer isso como vocês desejarem. Então, basicamente, o que a gente vai estar precisando alterar vai ser o nome do arquivo e o array. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um array de exemplo. Então, eu vou criar um array com alguns números. 1.0, 2.0, 3.1, 7.2, menos 5.3. Aqui, como a gente vai ver, eu sempre coloco um parâmetro opcional para forçar o tipo que vai ser armazenado nesse array, que eu vou dizer que vai ser um float de 32 bits. Então, essa função array, só relembrando, o que ela faz é pegar uma lista e converter nesse tipo array.
E daí esse resultado vai ser armazenado no x. Esse segundo parâmetro é só um parâmetro opcional para forçar o tipo desse dado. Então, se tivesse algum valor aqui que não fosse float, ele converteria para float. Depois, o que eu preciso fazer é salvar isso num arquivo, que é o meu objetivo. Então, para salvar esses valores no arquivo, eu vou usar então a função np.saveTxt. A gente sabe que a gente tem dois argumentos obrigatórios, que é o nome do arquivo, vou colocar aqui dados.txt, e o vetor que eu quero que seja salvo nesse arquivo. Então, eu vou salvar esse meu arquivo, chamar de salva.py. Então, salvei. E agora eu vou rodar esse arquivo. Então, se eu apertar em F5, quando eu aperto F5, então o Spyder coloca no console um comando que executa todo o arquivo de uma vez só. Esse comando, né, ele tem essa função, na verdade, chamada runFile, ela tem um parâmetro obrigatório e um parâmetro opcional. O que é esse parâmetro obrigatório? É o endereço completo do meu arquivo. Esse arquivo salva.py está dentro de uma pasta UFSC, que por sua vez está dentro de uma pasta home. Então esse aqui é o endereço completo. Esse é o parâmetro obrigatório dessa função. O segundo parâmetro dessa função é uma coisa chamada diretório de trabalho. Em inglês, vocês vão ver isso com a sigla PWD, que é Present Working Directory. Esse diretório significa o diretório onde esse comando vai ser executado. Isso é importante porque onde esse comando for executado é onde vai parar o arquivo dados.txt. Então, se eu for procurar agora esse arquivo, eu tenho que procurar onde? Em /home/ufsc. Então, por padrão, quando eu mando executar um código inteiro, o que o Spyder faz é executar aquele código usando como pasta de trabalho a pasta onde está o arquivo em Python. Então, se eu abrir aqui em /home/ufsc, eu vou encontrar o arquivo dados.txt. Para abrir esse arquivo dados.txt, você precisa utilizar um editor de texto puro. Um exemplo de um editor de texto puro é o famoso bloco de notas. O Spyder ele é um editor de texto puro também, né? Então eu posso abrir esse arquivo aqui também dentro do próprio Spyder. Vocês podem ver que ele tem 5 linhas, onde em cada linha ele colocou um valor. Num primeiro momento pode parecer estranho, não parece exatamente os valores que a gente colocou, mas são os mesmos valores. Isso aqui é 1. Esse valor que está no final aqui é, na verdade, uma forma dele expressar a notação científica. E quer dizer expoente. Então, é o valor 1 com o expoente 0. Isso quer dizer que é 1 vezes 10 elevado na 0. Então, esse E mais 0, 0 quer dizer o expoente é 0. 2 expoente 0, ou seja, 2 vezes 10 na 0, né? 10 na 0 é 1, então 2. 3,1 praticamente, né? Então ele, na hora de armazenar, ele tem que fazer um certo arredondamento. 7,2 menos 5,3. Então tá certinho os dados que eu coloquei no array estão salvos nesse arquivo dados.txt. Uma observação sobre pasta de trabalho é que aqui fica bem claro que a pasta de trabalho vai ser /home/ufsc, então é ali que a gente deve procurar o arquivo dados.txt. Agora, isso não fica tão claro quando eu executo comandos no console. Então, se eu fizer aqui y igual a np.array, então vamos inventar um array. E aqui eu vou forçar que isso aqui seja um float de 32 bits. E agora eu vou salvar esse vetor num arquivo dados y.txt. Agora a gente pode se perguntar onde vai parar esse arquivo, porque aqui eu não defini onde é que é a pasta de trabalho. Qual que seria a pasta de trabalho dos comandos?
executados no console e não através desse run file, ou seja, quando eu executo o arquivo inteiro de uma vez. A pasta de trabalho do console está escrita aqui em cima, ó, /home/ufsc. E se eu quiser, eu posso até alterar essa pasta de trabalho. Então, se a gente abrir aqui, a gente vai ver que dados y foi salvo dentro da pasta /home/ufsc. Se eu abrir o arquivo dados y, vou encontrar os valores do meu vetor. Vocês podem ver que 98.5 foi salvo como 9,85 vezes 10 elevado a 1. Agora, só para fazer um teste, vamos fechar isso aqui. Eu vou trocar a minha pasta de trabalho. Aqui eu vou trocar minha pasta de trabalho por documentos. Agora minha pasta de trabalho é /home/ufsc/documentos. Eu posso pegar aí, executar o mesmo comando, apertando para cima. E agora a pasta de trabalho é documentos. Então, esse arquivo dados.y vai ser salvo lá em documentos. Está aqui o arquivo salvo. Tá? Então, só também um pouco de cuidado na hora de vocês executarem esses comandos, principalmente no Windows, porque é muito fácil depois você ficar procurando onde foi parar o meu arquivo. Então, na hora de vocês executarem, já pensem se aquele comando está sendo executado na pasta de trabalho que você espera. Uma outra forma de mudar a pasta de trabalho que é bastante útil é clicar em cima do nome do arquivo e escolher definir diretório de trabalho. O que o Spyder vai fazer é trocar a pasta de trabalho do console para a pasta de trabalho onde está esse arquivo. Pronto, voltou para /home/ufsc, porque esse arquivo salva.py está em /home/ufsc. Agora, outra função serve para a gente ler um arquivo de dados. Eu vou primeiro criar um arquivo de dados. Eu vou colocar aqui os meus dados, 2.0, 3.1, 5.2, 7.3, 8.9 e 1.1. Agora eu vou salvar esse arquivo de dados como dados leitura.txt. Fechar esse arquivo. Agora vamos criar um novo arquivo onde eu vou importar o NumPy. E agora eu vou tentar ler aquele arquivo usando a função load.txt. Então, como é uma função nova, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar na ajuda, informação sobre a função. Então, o que essa função faz é ler dados de um arquivo de texto. E a informação que ele coloca aqui embaixo é que cada linha do arquivo texto deve ter o mesmo número de valores. Para o nosso arquivo isso não é um problema, porque ele só tem uma linha. Aqui vamos olhar os parâmetros. Vocês notem que o primeiro parâmetro é o nome do arquivo e o segundo parâmetro já é opcional. Vocês podem ver que esse segundo parâmetro opcional já é conhecido, é aquele dtype que define o tipo de dados que o array vai conter. Aí tem vários outros parâmetros, tem o delimitador para dizer que caractere que separa os dados. Vocês podem ver que aqui ele fala que o padrão é o espaço em branco. Então tá ok, é o que foi utilizado no nosso arquivo, mas muitas vezes vocês vão pegar arquivos prontos, que não foram criados por vocês, que é o resultado de um aparelho, ou de um sensor, ou de algum outro software. E aí, em vez de vocês ficarem editando o arquivo de dados para que o caractere que separa os valores seja espaço, vocês podem simplesmente dizer aqui que o que está separando esses dados é uma vírgula, por exemplo, ou é um ponto e vírgula, dependendo do tipo de arquivo que vocês têm. Tá? Então tem uma série de parâmetros opcionais, eu não vou passar por todos, mas é importante que vocês saibam que existem essas opções e que ajudam uma maneira bem fácil de saber quais as opções que eu tenho nessa função. Então vamos utilizar essa função, eu só tenho um parâmetro obrigatório, que é o nome do arquivo, que eu salvei como dados
leitura.txt. Agora, eu vou colocar um parâmetro opcional aqui, que é para forçar o tipo de dados que eu quero, que é float de 32 bits. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é salvar esse arquivo. Então, para evitar problemas com a pasta de trabalho, eu vou salvar ela já onde está o meu arquivo de dados. Vou salvar como le.py. Vou executar com F5, ou seja, ele vai colocar o comando run file. Então, ele está executando esse arquivo inteiro, utilizando essa pasta como pasta de trabalho. Então, ele não vai ter problema em achar o meu arquivo, porque ele está exatamente nessa pasta, o meu arquivo dados _leitura.txt. Vocês podem ver que ele não teve nenhum erro. Está aqui, então, meu arquivo de dados 2, 3.1, 5.2, 7.3, 8.9 e 1.1, que eram os valores que eu tinha colocado dentro daquele arquivo. Agora, algo que a gente vai estar fazendo bastante é lidando com arquivos que não tem só um conjunto de dados, mas tem vários conjuntos de dados naquele mesmo arquivo. Uma coisa muito comum é a gente, por exemplo, ter uma primeira coluna onde eu tenho os valores de x e uma segunda coluna onde eu tenho os valores de y. Como é que eu faço para ler um arquivo desse tipo? E uma coisa que eu vou estar querendo fazer com esse tipo de arquivo é colocar os valores da primeira coluna num array e da segunda coluna em um outro array. Então vamos criar aqui um novo arquivo. Criar aqui um novo arquivo de dados. Vamos colocar aqui os valores 1.0, 2.3, 8.4, 9.2, 8.9, 9.9, 10.1, 20.3. Então, vamos salvar isso aqui como dados duas colunas.txt. Está aqui meu arquivo com duas colunas. Vou fechar esse arquivo. Deixa eu apagar essa linha aqui. Vamos tentar fazer a leitura desse arquivo. Então, eu vou criar uma variável chamada dados e vamos simplesmente ver como é que fica essa variável dados com um arquivo que tem duas colunas. Vou colocar aqui dados duas colunas.txt. Vou forçar o tipo para ser float de 32 bits. Executando então esse arquivo, a gente vê que todos os valores estão armazenados nesse array, só que esse array ele vai ser um array de tamanho de duas dimensões, onde eu tenho 4,2. Se eu abrir aqui, vocês vão ver que estão todos os dados aqui dentro. Como o meu arquivo tem múltiplas linhas e múltiplas colunas, o que essa função do NumPy faz é armazenar num array que guarda uma matriz e não um vetor. Então, essa matriz tem 4 linhas e 2 colunas. Mas como é que eu faço para colocar a primeira coluna numa variável e a segunda coluna numa outra variável? O que eu posso utilizar é aquela função que existe no Python de desempacotamento. O que eu quero fazer é, na verdade, desempacotar esses dados, né? Só que isso acarreta um problema porque o padrão de desempacotar um array multidimensional é linha por linha. Então, se eu tentar desempacotar esses dados, eu tenho que colocar aqui vários símbolos no lado esquerdo. Como essa matriz que está no lado direito tem 4 linhas, eu tenho que colocar aqui 4 símbolos, que eu posso colocar A, B, C e D. Se eu executar agora, vamos ver que ele coloca cada linha em uma variável. Agora, como eu faço para colocar cada coluna em uma variável?
Para isso, eu tenho um parâmetro opcional aqui nessa função, que se chama unpack. Se eu colocar esse parâmetro para verdadeiro, o que vai acontecer é que ele vai transpor a matriz antes de desempacotar. Para fins práticos, a gente pode entender o seguinte, que ele vai desempacotar coluna por coluna e não linha por linha. Como ele só tem duas colunas, eu tenho que colocar dois símbolos aqui no lado esquerdo. Eu vou colocar x, vírgula, y. Executando isso, então agora eu tenho a primeira coluna na variável x e a segunda coluna na variável y, de maneira bastante simples. Então isso aqui é a parte básica para a gente conseguir fazer leitura e escrita de arquivos utilizando essas funções do NumPy. A gente vai, com isso, conseguir trabalhar uma grande quantidade de dados dentro dos nossos algoritmos, simplesmente carregando esses dados de arquivos externos. A mesma coisa na hora de salvar dados. Então, isso vai nos auxiliar bastante.